Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos início ao nosso segundo bimestre com o tema Dadaísmo, certo? Lembrando, pessoal, que esse movimento artístico também foi uma das vanguardas europeias e surgiu justamente no cenário da Primeira Guerra Mundial. Então, foi um movimento de reação e protesto formado por artistas como Tizara, Deschamps, Picabia e Gross, que sentiram intensamente os efeitos impactantes desse contexto bélico. Eles também entenderam que a sociedade, de alguma maneira, teve sua parcela de responsabilidade na eclosão do conflito devido ao forte nacionalismo. Eles se rebelaram contra as consequências do conflito, o progresso e o sistema capitalista. Eles também, pessoal, passaram a contestar o propósito da arte, questionando o papel de cada setor do mercado da arte. Ou seja, passaram a contestar as galerias, os artistas, os consumidores e os colecionadores daquela época, tá bom? Por isso, podemos dizer que o dadaísmo, ou o Dada, como assim era chamado, não é um estilo, mas uma atitude, uma maneira de se relacionar ou uma forma de arte que nega a si mesma. Eu coloquei aqui para vocês uma ilustração de uma das primeiras obras do movimento dadaísta, no qual reúne características, né, desse movimento, como o uso de textos, assinaturas, colagens e poucas imagens, ou seja, tudo o que era considerado o bastante radical ali naquela época. Dando continuidade, podemos dizer que o dadaísmo ele teve sua origem no Cabaré Voltaire, que foi um espaço cultural criado na Suíça, lá em Zurique, com uma sala de exposições e um pequeno teatro onde se reuniam poetas e pintores desse movimento. Muitos deles eram refugiados da Primeira Guerra, dispostos a destruir a arte e os meios pelos quais ela era veiculada, né? A essa sociedade do progresso que acabou, de certa forma, se autodestruindo. Então, as ideias dadaístas foram compartilhadas por artistas de diversas partes da Europa e por outras línguas artistas, como o teatro e a performance. Ao longo dos anos, pessoal, foram surgindo vários manifestos dadaístas, né? Entre eles podem se destacar como pressupostos, tanto na literatura quanto nas outras linguagens da arte, a incoerência no discurso, a negação dos valores acadêmicos e o uso do acaso nas criações artísticas. Por isso que, segundo os estudiosos, esses autores aí, eles queriam quebrar com os valores, né, padrões daquela época, pois eles imaginavam uma sociedade totalmente voltada ao acaso, ao aleatório, tá certo? Então, gente, em 1818, o poeta romeno Tristan Tzara apresentou seu Manifesto Dada no terceiro número de revista Dada. Esse foi um dos principais manifestos onde expressavam ali as características desse movimento. Influenciou o dadaísmo das demais vanguardas artísticas, afirmando que o futurismo e o expressionismo, por exemplo, tinham uma visão otimista de que da Europa em guerra ressurgiria a beleza, ao passo que o dadaísmo, pelo contrário, não tinha esperança em absolutamente nada, pois eles achavam que essa sociedade, né, de acordo com essa ideia de progresso, havia fracassado. Então, gente, a atmosfera pessimista que pairava sobre os artistas dadás se refletiu, portanto, em sua arte, considerada muitas das vezes como nihilista. Vocês verão futuramente um pouco mais sobre isso e observarão que o niilismo, né, ele está muito voltado às questões da existência, ou seja, eles pregavam, né, a anulação da existência, né, do real. Então, vão surgir aí os primeiros autores, como Duchamp, né, que foi um autor que entrou em contato com as estéticas impressionista, pós-impressionista e cubista, mas, profundamente afetado pelo contexto social e histórico do período, passou a radicalizar sua produção artística. E em 1912 apresentou ao Salão dos Independentes a obra No Descendo as Escadas, número 1, que é essa aqui, no qual, para alguns estudiosos, ele acabou aí, né, dialogando com a vertente cubista, porém passou
a sofrer com diversas críticas, pois ele de certa forma rejeitou um pouco aí da lógica real do cubismo, tá bom? Dando continuidade e falando um pouco mais sobre Deschamps, no ano seguinte ele criou Rosa de Bicicleta com a intenção de provocar as noções da escultura tradicional. Então ele trouxe uma inovação para a arte ao utilizar objetos comuns e industrializados, né? Como a roda de uma bicicleta e um banco, certo, pessoal? Apesar da roda de bicicleta ter contestado o conceito de escultura, naquela época, essa obra não ganhou tanta repercussão. Foi com Fonte, 2 anos depois, que o artista causou uma inquietação na sociedade e no meio artístico. Essa obra foi apresentada ao Salão de Nova York, que tinha a intenção de não recusar nenhum trabalho. Porém, a proposta do artista causou tanto escândalo que, em um primeiro momento, foi recusada. Depois de muitas discussões em torno do caso, Fonte foi apresentada no salão, dividindo público e crítica em opiniões totalmente opostas. A obra é exatamente essa, Fonte, certo? No qual aí o autor... Lembrando, pessoal, que ready-mades são os objetos do cotidiano que foram fabricados de maneira industrial e em larga escala que o artista passou a utilizar como objetos de arte. Pegou esse urinol de banheiro e mudou, né, seu lugar, ou seja, ele tirou esse objeto desse lugar comum e atribuiu um título à peça, né, que foi chamada de fonte. Então vocês podem ver um pouquinho mais sobre isso na página 108 do material de vocês. Lembrando, pessoal, que essa obra aí ela foi muito discutida, né, e dividiu muito o público naquela época. Porém, sendo amada ou odiada, essa peça de Deschamps se tornou um dos grandes ícones da arte moderna. Beleza, gente? Então, pessoal, é isso. Bons estudos e até a próxima. Tchau.